Março finalmente acabou. Estamos entrando em abril. Outra coisa que acabou também foi o signo de Peixes, que entrou agora no signo de Áries. Nós também entramos no ano novo astrológico. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, para você que sentiu neste finalzinho do mês, principalmente do meio do mês de março até agora, finalzinho do mês, muita pressão, uma pressão no sentido de você estar esgotado mentalmente, emocionalmente, que o espiritual deu uma bagunçada, que o corpo necessitou de descanso e de repouso, tá tudo dentro da normalidade. Se isso a gente pode considerar normal. A tendência é que fique mais suave neste mês de abril, mas isso não significa que será um mês tranquilo. A expectativa para o mês de abril é realmente a gente buscar harmonia, buscar tranquilidade, buscar aquela meditação, aquele refresco. Porém, nem sempre as coisas funcionam desse jeito, porque tudo depende das escolhas que nós tomamos, do que foi desenvolvido nos passos anteriores, que foi o mês de março, e o que pede o ano. Se está sendo regido pela roda da fortuna, ou roda da vida, que ela eventualmente faz o seu giro para motivar a gente a tomar decisões e fazer escolhas mais arrojadas, mais maduras e conscientes, então o que é que abril traz para nós como perspectiva? Se março foi regido pela carta da morte, que é o número 13, mais a carta do imperador, então o mês de março exigiu de todos nós a finalização, a ruptura, o término de alguma situação que a gente estava se sacrificando demais, que estava pelejando, que estava se esforçando e via que aquilo precisava dar um fim. Precisava ocorrer, inclusive, uma morte simbólica, uma finitude, ou até mesmo um ritual de passagem para que a gente pudesse ali fazer esse encerramento. Então, o mês de março trouxe um grande ensinamento para todos nós, que foi a libertação, o livramento, principalmente de situações, pessoas ou ambientes tóxicos, para que a gente pudesse mudar alguma coisa, encerrar aquele ciclo de repetições viciosas, tóxicas, para que a gente pudesse renascer, transformar a nossa vida de alguma forma. Então, tudo isso exigiu muito da nossa energia vital, da nossa energia psíquica, emocional, mental e até mesmo física, porque houve também o desgaste físico. Já o mês de abril, com toda uma questão dos astros no céu, que está tudo migrando para Áries. Áries, que é uma energia mais intensa, de conflito, de combate, é mais corajosa, é mais destemida também. É uma energia que eu gosto muito porque faz a gente se mover. É o primeiro signo do zodíaco, então é aquele pulso que dá para a gente começar a nossa jornada. Mas a gente tem que entender qual é a dinâmica aqui da realidade. A realidade ela não tá para amadores, ela é uma realidade dura, difícil. A gente está vivendo um período de guerras, de conflitos, de discussões bastante importantes para o avanço da sociedade. Então, toda essa dualidade, né, que a gente entende como bem, mal, feminino, masculino, que a gente entende também como certo, errado, toda essa disputa de narrativa, ela vai estar muito mais acirrada no mês de abril, porque o mês de abril, regido pela carta 14, que é a carta da temperança, ela busca ajustar, ela busca fazer essa ponte para que haja a harmonia e o equilíbrio. Porém, nem sempre é positivo, porque vai depender muito dos aspectos, do nível de consciência e qual é o cenário em que vivemos para que essa harmonia seja bem concluída, que essa tarefa seja bem concluída. Então, se nós saímos literalmente da carta da morte, que aqui é o grande ceifador, que vai exigir de nós a finitude, a ruptura, as finalizações necessárias para a gente avançar, amadurecer e até se transformar profundamente, né? Que isso também é uma exigência da carta do imperador, quando a gente soma 1 mais 3 que dá 4. O imperador ele veio dar ordem, organizar a nossa vida. Pediu o quê? Responsabilidade, né? O imperador ele é uma carta que traz muita responsabilidade, mas era uma energia muito ativa também. Mexeu muito com os grandes poderosos do mundo, né? Presidentes, governadores, líderes religiosos e grandes instituições, tá? Então, foi um mês de março que mexeu muito com todos as pessoas que a gente diz como poderosas do mundo. Então, pessoas muito ricas, pessoas muito inteligentes, pessoas com muito poder na mão, pessoas com lugar de liderança. Já o mês de abril entra com a carta da temperança, ó. Primeiro que tem esse símbolo mais angelical, né?
E isso fala de uma proteção divina, fala de uma intervenção divina, pode falar aqui da busca desse equilíbrio da emoção e da razão, ou então do que é certo, do que é errado, o que que é certo, né? O que que é errado neste mundo. Mas existe uma fluidez, essa água aqui correndo nos pés fala de uma certa fluidez da vida. As coisas agora fazendo um pouco mais de sentido. Um momento de refresco para todos nós, para poder entender melhor a dinâmica de tudo que está acontecendo, para que a gente possa seguir passos novos, né? Diante disso, tem 1 mais 4 dá 5, a carta do Hierofante. É uma carta que traz para nós muita responsabilidade, mas ela fala de boas alianças, né, que a gente constrói na nossa vida. Então aqui pode ser uma aliança global que possa ser feita, é dado uma trégua. A carta 5 não tem jeito, a gente vai falar do Papa, a gente vai falar de grandes líderes religiosos que aí vão estar em evidência, vão estar em pauta, assim como grandes líderes dentro de política, de governo e também do meio empresarial. Essa combinação, quando eu interpreto para as pessoas, eu vejo assim, alianças positivas no sentido de ter aqui uma sublimação. Por exemplo, vamos supor que você aí no mês de abril, com a pessoa que você está se envolvendo, o seu afeto, vocês resolvam ter uma aliança mais firme, mais sólida. E aqui pode ser um pedido de namoro, um pedido de casamento, ou até mesmo vocês querer desejarem morar juntos, montar um projeto de vida juntos, né? Então, é uma boa aliança que se faz aqui. A gente vai falar de muitas reconciliações também no mês de abril, porque o número aqui 14, regido pela carta da temperança, ela é uma carta que não só a harmonia, o equilíbrio, mas a reconciliação, ela é muito pertinente nessa carta, nesse arcano, tá? E ela fala desse movimento do fluxo natural, das coisas acontecerem, da gente ter paciência, resiliência, tá? Então ela faz perguntas essa carta, ela é muito interessante, ó, vou deixar aqui para vocês olharem. Ela faz as perguntas do tipo, você tem exagerado na tua vida social, ou se exposto demais na sua vida social, né? Pode ser na rede social, ou até mesmo na vida prática do dia a dia. Essa super exposição que pode levar a muito desgaste, tá? E outra pergunta que ela faz é para onde sua energia está sendo direcionada, né? De que forma você direciona a sua energia que pode te dar esgotamento ou esses excessos. Então é momento de você reservar mais energia, de você poupar um pouco mais e até mesmo cuidar da sua espiritualidade, cuidar do seu corpo, da sua mente, voltar para a sua terapia, ou quem não faz, buscar uma terapia, que isso vai ser muito importante para os próximos passos daqui para o fim do ano. Um alerta que dá para esse mês de abril é para a gente não entrar naquelas batalhas do tudo ou nada. Se for necessário, saiba ter bastante planejamento, tá? Lembrando que a carta 14 no baralho cigano é curioso porque é a carta da raposa. A carta da raposa é uma carta que fala de astúcia, fala de inteligência, fala de você ter estratégia, você não agir por impulso, de você ser meio meticuloso, cauteloso para você agir. Então pensa nisso, tá? A carta da raposa eu vou associar aqui junto com a carta da temperança para você trazer essa astúcia, essa cautela, para você não tomar nenhuma atitude precipitada, impulsiva, porque a energia de Áries, ela é tudo isso, né? Ela faz a gente tomar essas atitudes precipitadas, impulsivas, no calor da emoção, movido pela paixão, movido por aquela energia fugaz, sabe? Isso é Áries. Eu gosto muito dessa energia. Signo de Escorpião também é regido pelo mesmo planeta que é Marte, né? O Áries e Escorpião, eles têm essa mesma regência, tanto que são muito parecidos em muitas coisas. É que Áries, ele é muito mais intenso na forma direta de agir, né? Ele é impulsivo, ele nem pensa, ele só vai e faz. Escorpião, ele também tem essa intensidade, só que ele é um pouco mais reflexivo. Ele vai agir, ele vai ser muito direto, mas ele vai calcular antes, ele vai investigar, ele vai pensar antes, porque Escorpião tem a ver com as águas profundas, né? Então associe isso, né? São energias que vale a pena a gente refletir e trazer aqui para ter esse entendimento também mais amplo, mais macro, né? E não ficar restrito a uma coisinha só. Então, para complementar tudo isso, a gente não pode esquecer que quem rege o ano é a carta da roda da fortuna dentro do tarô, tá? É essa cartinha aqui que tá girando hora ou outra que eu trago para vocês para a gente entender. Então, essa girada, então a gente tá, inclusive nós mudamos de estação, entramos agora também em outono, não é isso? E é uma época em que as flores, as folhas começam a cair das árvores, né? As flores não nascem, não brotam. É um período que
Eu acho que a árvore, ela pede um certo descanso, tá? Pede um certo recolhimento, porque ela precisa armazenar nutrientes necessários para quando chegar a época lá da primavera novamente, ela ter força, ela ter vitalidade para tudo isso reflorescer. Isso não significa que essa árvore está morta. Pelo contrário, ela está mais viva do que nunca, só que ela está reservando energia para chegar até o final do ano. É isso que a gente tem que fazer também neste período, reservar nossa energia, energia mental, psíquica, emocional, física, ou seja, se cuidar, se alimentar bem, cuidar do emocional, do mental, fazer terapia, conversar com as pessoas, expor, às vezes, uma problemática, compartilhar, que isso é uma grande cura. Este mês de abril, ele tem tudo isso e mais um pouco, e eu acho que eu vou trazer muitas coisas no decorrer do mês, que tem muitos acontecimentos interessantes. Lembrando que, ó, 1º de abril de 2026, então, 1 mais 4 mais 10, que vai dar exatamente o número 15, tá? Nós vamos começar o mês de abril com a energia do diabo, ou seja, coisas serão reveladas já logo de cara, serão desmascaradas. Muitas coisas que estavam sendo investigadas, né, dentro da polícia, da política, das religiões, que vão ser reveladas, desmascaradas, né? O diabo tem essa energia de trazer à tona. Ele é um grande jogador dentro do tarô e dentro dos arcanos maiores. Ele é o grande articulador quando ele chega ali, porque depois, quando vem a torre, rompe toda a ilusão. Aí a gente é levado para um outro caminho. Porque tudo aquilo que a gente construiu, que a gente achou que era o ideal, que era o correto, que era a verdade, às vezes é desmontado para para abrir nossos olhos e a gente enxergar uma nova realidade que talvez a gente não estava pronto ainda para entender, mas é necessário, tá? Por fim, eu acho que trazendo uma mensagem, é a gente redirecionar nossa rota no mês de abril, é a gente transcender sofrimentos também que já estavam ali esgotando a gente, aprender com os erros do passado para a gente não repetir novamente, tá? E aí a gente amadurece, a gente cresce em coletivo e individual. Encontrar a medida certa para as coisas, ou seja, ser um pouco mais diplomático, mais receptivo e atencioso com o que a gente fala e também para com quem a gente conversa. Porque às vezes a pessoa também está falando e a gente está atropelando a pessoa. Então, tem um pouco desse equilíbrio, tá? Entre escuta e fala. Essa carta 14, ela traz para a gente muita adaptação e para a gente se transformar. Então, é uma adaptação, às vezes, no ambiente que você vai trabalhar, que você vai viver, numa relação, para que haja uma transformação necessária, para que essa fluidez dessas águas, desses cálices aqui que o personagem está segurando, que a personagem segura, poder fluir. Então, essa é a intenção da carta da temperança, tá? Outra coisa que eu sempre trago da temperança é a prudência. A prudência, eu vejo que ela é o cuidado que você tem para fazer as coisas, o cuidado que você tem com o outro, o cuidado que você tem com você, o cuidado que você tem com o seu trabalho e assim por diante, tá? Então, ser prudente, ser também astuto, né, esperto ali, inteligente, né, como a raposa, e buscar essa moderação, essa reconciliação, às vezes uma reconciliação de você com você mesmo sobre algum aspecto, uma reconciliação com o seu parceiro, parceira, com o seu trabalho, com a sua carreira, com a sua vida. Que tipo de reconciliação você busca? Talvez abril vai trazer um pouco dessa luz para você entender. Então, boa jornada nesse mês de abril e até a próxima.